grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas. Paz, oração e união. Glória a Jesus. Este é o seu programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, que está entrando aí no seu lar. Um programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. E o nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Nosso coordenador geral, irmão Paulo Tadeu Vargas. E hoje, Núcleo Sede Internacional aqui com você. E o nosso líder aqui no Núcleo Sede, o irmão Fabiano Vargas. Só Vargas os líderes, glória a Deus. Glória a Deus. E hoje nós temos uma participação muito especial da irmã Adelise Miller, a Lisa, irmã Lisa, da Lisa Vestes, aqui na frente da nossa sede internacional, tem uma loja ali. Glória Essa é a irmã Lisa, da Lisa Vestes. Paz do Senhor, irmã Lisa. Paz do Senhor, irmã Tainê, paz do Senhor, querido ouvinte. Glória a Deus, né? Estamos aí ver o que Deus quer das nossas vidas nessa tarde, nesse dia, né? Pegas assim meia de surpresa, mas Deus está no controle de todas as coisas, né, irmã Tainê? Glória a Deus. Eu convidei a irmã Lisa hoje para participar juntamente conosco nessa programação, para contar aí um pouquinho do testemunho dela. Nós já trouxemos aqui o nosso irmão Vanderlei, que é o esposo da irmã Lisa, e tinha faltado entrevistar a irmã Lisa, né? E aí o nosso convidado de hoje não pôde estar. E a Lisa chegou aqui para apresentar o programa Restaura a Mulher. Eu disse, é tu, Lisa. Deus. Eis o momento, Lisa. Sinto que é o momento, né? Às vezes nós pensamos, irmã Tainê, que é algo nosso, né? Nós fizemos planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor, porque na verdade também não era o meu dia de estar aqui apresentando o programa Restaura a Mulher. Quando saí do culto ali, que já estava trabalhando para o Senhor, a irmã me pegou e disse, irmã, pode me ajudar no Restaura a Mulher? E eu tenho esse problema, assim, não sei se é um problema ou se é algo para Deus, eu não consigo dizer não. Só se realmente, assim, eu não posso. Tiver condições. Eu digo, eu olhei para ela, ela vai lá sozinha, tá, vamos. E aí cheguei aqui e fui pego para mais uma. Mas glória a Deus por tudo, né? Deus é bom. Deus é bom, Deus está no controle. Glória a Deus. Lembrando que o Ombro Amigo Restaurando Vidas é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares, totalmente gratuito. E nós temos aí muitos testemunhos de mudança de vida. Deus tem feito maravilhas através desse trabalho. E hoje é dia 27 de novembro de 2028. Setembro de 2028, lá novembro. Já quer chegar do Natal. Não, amanhã é o aniversário do meu esposo, né? Se ele tá ouvindo, ele vai dizer, trocou mesmo. Glória a Jesus. Então, quero te convidar a, neste momento, compartilhar este link, porque o testemunho da irmã Adelise eu já conheço já há algum tempo, alguns aninhos, né, Lisa? E Deus tem feito maravilhas na vida da irmã Adelise. Tem sido um testemunho vivo do que Deus faz na vida de uma pessoa. Nós temos acompanhado ela. Então, eu glorifico a Deus pela vida da Lisa. Inclusive, quando eu sair na licença maternidade, provavelmente a Lisa vai ficar no meu lugar, né, Lisa? Jesus ela que me ajude, né? Jesus que me ajude. E tudo, glória a Jesus. E todo esse aprendizado, tudo que nós vamos aprendendo, realmente é bem o que diz na palavra, não temos nada. É do céu que vem, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos ensina. Porque da onde nós saímos, né, irmã Tainê, a gente nem imaginava estar onde estamos hoje. Deus é fazer fantástico. Parte do corpo de Cristo, né? É um privilégio. Linda, né? Eu digo para Deus só em ter uma cadeira para eu e a minha família sentar já é bastante que o Senhor tem feito. Glória a Jesus. Então quero te convidar, você que está ouvindo essa programação, vai lá, compartilha este link com os teus contatos, compartilha este link na lista de transmissão, compartilha com todos aqueles que tu conseguir compartilhar o máximo de pessoas possíveis. Estou compartilhando aqui também. Eu já mandei na minha lista de transmissão, tu mandou na tua?
Não, meu telefone nem tá aqui. Tu mandou, tu não compartilhou? Também não. Tu mandando aqui pra tua família. Então vamos ouvir um louvor então pra irmã Adelise pegar o celular dela e compartilhar, né? Porque ela tem que compartilhar. Vamos ver a família dela aqui participando. Tem alguém muito especial que já entrou aqui, que é o irmão Vanderlei, né? Já tá aqui no chat. Então nós vamos ouvir um pedacinho de um louvor, irmã Valquíria. Irmã Valquíria tá ali na técnica, né? Sempre sorridente, de boa com a vida, glória a Deus. Então nós vamos ouvir um pedacinho de um louvor e a gente já volta. Enquanto isso, a irmã Elisa vai compartilhar também, né? Porque você que tá aí também tem que compartilhar. E a Elisa também tem, para os familiares ela poder ouvir também, né, Elisa? Glória a Deus. Glória a Deus. Olhos já choraram por você, um peito transpassado por te amar. Em minha fronte uma coroa foi cravada. Tudo isso eu sofri por te amar. Minhas mãos que querem afagar seu rosto foram pregadas, penduradas por você. E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você foram pregados lá na cruz sem merecer. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. Eu que recebo de você, esta sua ingratidão só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. Eu que recebo de você, esta sua ingratidão só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Minhas mãos que querem afagar seu rosto foram pregadas, penduradas por você. E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você foram pregados lá na cruz sem merecer. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. Eu que recebo de você, esta sua ingratidão só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Glórias a Jesus. Ai, eu acho tão lindo esse louvor. Lindo, né? Meu Deus. Jesus sofreu por nos amar. Coisa por nos linda. querer. Glória a Jesus. Está conosco aqui, irmã Solange Rico. Eu tô achando muito pouca essa audiência. Vamos lá, pô, vamos compartilhar. Agora ele já compartilhou com bastante pessoas, né? Compartilhei também. Aqui, irmão André e irmã Joelma. Olha só, glórias a Deus, ali da cidade de Canoas. Ela diz assim, ó. Eles dizem, né? Estamos aqui assistindo esse programa maravilhoso. Parabéns pelo projeto. Deus é bom. Glória a Jesus. Irmã Tatiana Parotti também diz bênção de Deus. O testemunho da família da irmã Adelise, que conhecemos no curso de missão de 2019. Também a minha amiga, aqui, minha irmã Cristiana Miller. Paz, queridas irmãs. Também o irmão Vanderlei Miller, né? Que já esteve aqui conosco.
A irmã Roberta Belo diz, patroa querida. Também a irmã Júlia Harnisch, patroa amada. Tu conhece? Ó, Lisa Vestes em peso na audiência da programação. Glórias a Jesus. Bênção de Deus. Lembrando que, para você ajudar o Ombro Amigo Restaurando Vidas, você pode comprar as nossas ervas maravilhosas. A erva mate, a Lisa é cliente, né, Lisa? Sim, compro sim. A Lisa é cliente da erva mate do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Quero experimentar outra agora. A saborizada, é verdade. Tu me pediu, né? esqueci de pegar. Mas tem a erva mate saborizada, tem a erva mate de vários sabores, né? E agora nós estamos aí com uma outra erva que também é tão boa quanto aquela. Uma outra erva mate. Tão boa quanto erva mate, viu, pô? A gente não fala só erva. Erva mate. Outro dia me xingaram. Falando de Outro dia me xingaram, né? A gente fala de dependência química, de erva, né? Daí... Falando de erva. Aí outro dia disseram, Tainê, fala erva mate, Tainê. Tu fala só erva, é complicado, então erva mate. Antes disso, quero lembrar os irmãos que agora em outubro, pessoal do Ombro Amigo Restaurando Vidas, povo amado, olha só. Em outubro nós temos algumas escalas. Dia 21 de outubro temos o nosso retiro geral, olha só, não. Temos o nosso evangelismo geral em Capão da Canoa. Glória a Deus. Atenção, dia 21 de outubro, evangelismo geral em Capão da Canoa. Dia 22 de outubro, culto geral na sede internacional. Glórias a Deus. Você é nosso convidado especial a participar junto conosco. Dito isto, vamos começar aqui a nossa entrevista, né? Ela já ia começar a chorar aqui, então... A gente parou um pouquinho, né? Porque não é fácil, né? Pô, a gente olhar assim e ver de onde realmente a gente veio, o que Deus fez, é só gratidão. A gente tem que ter só gratidão e por isso que a gente não consegue dizer não. Porque Deus faz tanto, né? Para uns miseráveis, nós que somos... E a gente vai se limitar em fazer algo para ele? Nossa, não tem como, né? É verdade. Teus pais eram cristãos? Não. Minha mãe era de Umbanda e o meu pai, a família dele era evangélica. Teu pai? Meu pai, a família do meu pai era evangélica e eles... Só que o meu pai não era nada. E a minha mãe era de terreira. A minha mãe nasceu em Olinda. Meu pai em Recife, são tudo lá de Pernambuco, lá para aquele lado. E só que o meu pai era militar, então ele foi transferido para o sul e eles casados vieram para cá e tiveram nós, né, eu e mais 2 irmãs aqui em Porto Alegre. Nós somos gaúchos, mas nossos pais não. E então eu lembro da minha avó, depois que o meu pai faleceu eu tinha 10 anos de idade, então, e a minha mãe sempre com a religião dela. E eu lembro que a minha avó veio aqui, minha avó morava em São Paulo, morreu já com 98 anos, andava por tudo aquilo lá, muito ativa, sabe? Da Assembleia de Deus, tradicional. E eu lembro que a minha avó se sentia muito mal, ela minha mãe, a mãe como sogra, elas não se fechavam, mas eu era criança, não entendia isso direito. Hoje eu entendo. E, né, então a gente está junto do lado da nossa mãe, a gente escuta a nossa mãe, eu achava, mas a minha avó... Também, é doida, porque fazer isso com a minha mãe. Coitadinha. Mas hoje eu vejo que como deveria ser difícil para ela mesmo chegar na casa da minha mãe e daqui a pouco tinha Umbanda, os demônios chegando e a avó crente. Que situação, né? Então é difícil. A minha mãe foi sempre uma ótima pessoa também e ela foi criada em orfanato pelas freiras. E quando ela precisou, tudo tem um propósito em nossas vidas, né? E a minha mãe disse que quando ela precisou muito do padre para que ajudasse ela com a minha irmã mais velha que teve problema, e eles disseram que eles não podiam fazer nada. E a gente vou chegar no momento que nós também passamos por essa situação. Então a minha mãe se desgostou daquilo ali, foi procurar ajuda numa casa de religião e aquela pessoa... atendeu ela. Abrigou ela. Então, ela se apegou naquilo e achou que foi por ali que começou a mudar para ela, foi melhor e ela se fechou naquele mundo ali. E... Tu foi criada nesse meio, então? Foi criada ela chegava a te levar? Sim, a gente estava junto, mas assim, sabe aquele que não é nada, assim, tá ali para fazer bagunça, ou quando tinha festa para poder comer, para comer junto, enquanto é criança, né? Mas não, na verdade, sem entender direito o que está acontecendo, mas é aquilo ali que a gente vivia. E então isso foi
Aí o meu pai faleceu, né? Eu tinha 10 anos. Nós ficamos com a mãe, era eu e mais 2 irmãs, eu sou a mais nova. Hoje não tem mais mãe, nem pai, nem as 2 irmãs. Só tem eu na face da terra, da origem da minha mãe e do meu pai, né? Só tem eu, assim, não tem mais irmãos. Nem mãe, nem pai. Então, eu e a minha irmã mais nova, a gente nunca a minha irmã do meio, na verdade, nunca se detemos aquilo. A gente ia ali, porque estava ali, mas nunca nos detemos. A minha irmã mais velha também foi mãe de santo, teve casa de religião. Tenho meus sobrinhos que até hoje são. Tem uma sobrinha minha, que é filha dessa irmã mais velha minha, que é mãe de santo. Está com problemas sérios também, mas eu sinto que Deus já está começando a trabalhar. Eu creio. Deus está começando a trabalhar porque maior é aquele que está conosco, né? Glória a Jesus. Mas ela sabe para onde correr quando precisa de ajuda, né? Elas já sabem. Logo no início, quando nós viramos cristãos, crente, a família toda, a do Vanderlei também, a minha muito pouco procurava a gente. Hoje já é diferente. Hoje, quando eles têm qualquer problema, parece que eles fazem questão de nos procurar e nos falar o que está acontecendo e pedir a oração. Glória e isso a a gente glorifica muito a Deus, né? Porque é uma generosidade do Senhor para com as nossas vidas, assim, é muito grande. Então, a gente vivi até os meus 17 anos com a mãe, desta forma. Casei com o Vanderlei com 17 anos, na verdade. Eu fiz 17 anos no dia 21 de abril e casei no dia 23. Então, eu tinha 17 anos e 2 dias. Casei na igreja católica. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu porque o irmão do Vanderlei morava junto com a minha irmã. E como filha de militar, sabe como é que o pai nos prendia muito, era muito presa. E quando o pai faleceu, a mãe ficou com aquilo. Então, eu tinha 10 anos, então eu era muito presa ali. A mãe não deixava a gente fazer nada. Para sair, tinha que ser junto com a minha irmã. Então, eu saía com a minha irmã, essa que era mais velha que eu, que era casada com o irmão do Vanderlei. E eu encontrei o Vanderlei e disse, vou casar com esse, porque daí eu me livro da mãe. E penso que agora vai, né? Vou conseguir me governar. Só que tu pensa hoje uma jovem com 17 anos, 16 anos, casando, sem conhecer Jesus. O Vanderlei bebia, o Vanderlei usava droga já. E a mãe me falou, não dá, Lizinha, não dá. Mas eu pensava, não, a gente é jovem, a gente acha que a gente pode tudo, né? A gente resolve. A gente conserta. Eu vou resolver, o nosso amor meu amor vai superar, vai mudar tudo. Só que assim a gente foi durante algum período. Aí eu casei, então, com 17 anos. A festa, eu nem lembro da festa nossa direito. Acho que ele não lembra, porque em vez da festa do casamento, o Vanderlei, no meio da festa, já estava bêbado, assim, sabe? Eu só estava feliz ali, porque eu achava que eu ia me livrar da mãe. Tá tudo certo, muito bom. Só que não é assim, infelizmente, né? A gente vê muito disso muita hoje, né, irmã Elisa? Pessoas fazendo escolhas erradas para poder se livrar dos pais, sair de dentro da casa do pai e da mãe. Achando que vai melhorar. Mas não tem lugar melhor do que a casa dos pais. Dos pais. Estar junto, né? Mas em tudo a gente sabe, quando diz que Deus já tem escrito alguém para alguém, eu acredito que é isso mesmo, Deus já tem escrito. Claro, só que se nós lá no início tivesse, mesmo que fosse lá católico, que a gente casou dentro da igreja, mas isso é muito certo, irmã Terni, o que Deus uniu, o homem não separa. O homem não separa, e a minha mãe tinha muito disso, mesmo do jeito que ela era, que casamento era um só. E eu fiquei com aquilo, casamento é um só, não existe outro casamento. E então a gente passou, acho que um ano e pouco, eu já fiquei grávida da Sheila. E ele bebendo, usando drogas. Bebendo, usando droga. Como é que foi pra ti isso? Ele saía e te deixava em casa? Me deixava aí. Quando a Sheila nasceu, começou a ficar difícil, porque daí eu não estava mais sozinha. Porque eu sempre fui muito atrevida, né? Hoje Deus tem que trabalhar na minha vida. Eu sempre fui muito assim... Deus já trabalhou e está trabalhando, tá trabalhando ainda, tem muita coisa para fazer. Eu sempre fui muito assim de não aceitar muita coisa. Se ele fazia uma coisa de um lado, eu saía para o outro. Eu não ficava, esperando ele. Se ele saía para um lado, eu saía para o outro. Só que quando veio a Sheila, ficou difícil. Porque daí ele saía, mas eu tinha uma criança para levar junto. Entendeu? E esses dias eu pensando, eu lembro que num certo dia eu enrolei a Sheila num saco de lixo,
Botei a roupinha nela e estava muito frio e chuviscando. E para ela não pegar frio, eu queria levar ela lá para a mãe. Nós morava longe, eu morei no pátio da minha sogra. Quando eu casei, eu já fui pro pátio da minha sogra. E eu enrolei a Sheila naquele saco de lixo, depois botei o cobertor para ela não pegar a umidade e fui levar para a mãe, porque eu digo, ele vai sair, eu também vou sair. Só que daí começou dessa forma. Porque quando eu conheci o Vanderlei, eu não bebia, eu não usava droga, eu não conhecia esse tipo de vida. Não conhecia a festa, não conhecia a noite. Não conhecia. Então eu digo que tudo que eu aprendi com ele, na verdade. Eu aprendi com o Vanderlei. Então, aí com o tempo eu digo, poxa, mas se eu não consigo vencer ele, eu vou me unir a ele, eu pensei. Que de repente vai melhorar. Aí foi onde desandou tudo. A gente aí saía junto, de mão dada, mas na volta voltava brigando, porque aonde tem bebida, aonde tem droga, ciúmes, com certeza o diabo tá ali também, ele tá destruindo família, aonde não tem Deus, sabe? Então, desta forma foi. Assim a gente ficou, acho que uns 3 anos. Eu não me lembro direito, o Vanderlei grava muito as datas, eu não sou de gravar data, mas a gente ficou, acredito eu, que uns 5 anos casado, mas assim, pega, larga, separa, briga, volta. E pra onde tu ia quando terminava com ele? Ia pra mãe. E a mãe aceitava? Ia sempre. Aí daí a gente ficou com a história, eu pensei, é porque a gente mora no pátio da mãe dele. E assim, é uma benção a minha sogra, eu amo ela, assim. E só que a minha sogra, eu cuido muito isso, assim, dos nossos filhos, da gente tentar ser correto mesmo com eles. Se eles estão errados, eles estão errados. Nós admitimos, às vezes, o erro dos nossos filhos. E, às vezes, a gente não admite, a gente esconde os filhos. E isso prejudica eles também. Então, o Vanderlei, às vezes, fazia as coisas erradas, por mais que fazia errada, e, às vezes, a minha sogra não percebia. Então, criava aquele contexto pior, porque a culpada era a Lisa. Mas a Lisa não bebia, a Lisa não usava droga, sabe? Então, aí chegou um tempo, a minha mãe sempre foi muito boa de coração, muito, muito boa. Ela ajudava os outros, assim. E ela disse assim, bom, eu vou ajudar vocês a comprar uma casa para você sair do terreno, então, da mãe do Vanderlei. Para ver se é isso, então, já que estão juntos, porque para ela, depois que eu tinha casado, casei, não tem o que fazer. Então, a mãe ajudou a gente a comprar uma casa e aí eu tinha minha casa, nós tínhamos a nossa casa. Quando nós brigávamos, o Vanderlei saía e eu ficava. E aí eu deixava a Sheila na mãe, se tinha que sair para a noite, só que daí eu já tinha aprendido a beber. Recém estava bebendo, assim, fumando cigarro, sabe? Então comecei a aprender a sair para a noite. Só que depois de 3 anos, de uns 5 anos, eu acho que nós estávamos assim nesse pegue e larga, que já era vergonha para a família. As pessoas já falavam assim, esses 2 aí não adianta. Sabe? Esses 2 aí não adianta, eles vão morrer assim, eles se incomodam. As pessoas não faziam festa, porque tinham vergonha de mim e dele. Porque aonde a gente ia beber, a gente ia brigar. Então, era muito triste isso. Só tinha a Sheila na época. Então, a gente ficou muito nesse casa, separa. E eu sei que chegou um dia... Toda a gente, acho que antigamente a gente tinha aqueles quadros da Santa Ceia na sala. Uhum. Eu tinha um quadro daquele na minha sala em casa. E numa de tantas brigas, assim, eu pedi para Deus que se realmente... Eu nunca tinha conversado assim com Deus, nem, sabe? Mas eu olhei para aquele quadro e disse, o Senhor existe. Faz alguma coisa para que a minha vida e Vanderlei mude. Transforma, muda. E realmente naquele dia Deus fez. Naquele dia Deus fez assim algo, eu não lembro direito, não sei explicar assim. Mas eu lembro que a gente separou, ele foi embora. E ali eu peguei assim... uma tristeza com o Vanderlei, um nojo, eu não conseguia ver ele. Se eu sabia que ele estava lá na casa da minha irmã, porque era casado com o irmão dele, eu não ia, porque eu não queria ver ele. Então, nós ficamos 3 anos assim, sem nem se ver, assim, 2 anos e pouco a gente não se via, eu não queria ver ele e ele não queria ver eu. Então, foi quando Deus deu um basta, eu acho mesmo, daquele tanto pega, e larga. onde é que ele foi? Para onde ele foi? Ele foi daí para casa da mãe dele, daí disse que ele viajava fazer... trabalho fora, aqui pro interior do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, que ele sempre foi muito caprichoso, muito trabalhador. E aí o Vanderlei se perdeu. Só que daí eu já tinha aprendido também a beber e a usar droga. E a cuidar de ti. E a cuidar de mim. A ser livre. Então, o que aconteceu? Eu deixava a Sheila com a mãe, quando a mãe aceitava, porque a mãe sempre foi muito boa, assim, ela cuidava, e eu ia para as festas, para a rua também.
E lá tu bebia com as amizades, vamos dar uma cheiradinha aqui, uma cheiradinha ali. Nunca foi assim, coisa muito assim, que eu tivesse que ser internada, alguma coisa assim, sabe? Mas eu achava que aquilo era a curtição ali do momento. Era o que eu fazia, só que eu nunca prestei nem para isso. Porque geralmente as pessoas usavam droga, cheiravam, iam para as festas, ficavam dançando. E eu usava a droga, eu me reprimia. Eu queria sair de perto de todo mundo, eu queria me esconder, eu queria ficar num cantinho sozinha. Então eu dizia, como não me fazia bem aquilo. Glória né? a Deus. E já era Deus te guardando, né? Com certeza, né? Porque senão eu não conseguia me soltar. Então isso foi. E só que depois eu vou meio que cortando aí para o nosso tempo, não, né? tem bastante, tem mais meia hora. Aí eu sei que com o tempo, aí eu sei que nesses 2 anos e pouco separado, quando estava lá perto do 3º ano, que nós estávamos separados, passou aquela coisa assim. E olha, eu ia para as casas de religião, jogar búzios, jogar carta. E eles me diziam assim, o diabo sabe o que Deus tem para fazer na nossa vida, com certeza. E eles diziam assim, tu vai voltar ainda para esse marido. Eu chegava, eu queria dar, eu digo, mas essa gente não sabe nada, mas Deus o livre que eu vou voltar para esse homem, nunca mais, sabe? E eles falavam isso. E passou o tempo, né, desses 2 anos e pouco, de ver o Vanderlei assim, eu para um lado, ele para o outro. Qual foi o momento que ele foi para a rua? Que ele morou na rua? Eu acho que a partir depois de que ele foi lá para a mãe dele, daí que ele estava sem a gente, a família, porque daí chegava Natal, Ano Novo, aquelas coisas de estar todo mundo reunido e ele não tinha mais família. E ele sempre disse para mim que ele sempre pedia para Deus para ele ter uma família. E para ele não fazer como o pai dele fez com a mãe dele. Porque o pai deles que usou muita, era só bebida, na época não tinha droga, era mais velho assim, mas judiou muito da mãe dele, eles foram separados. O Vanderlei com 8 anos, ele já botou uma caixa de engraxar nas costas e veio trabalhar aqui na Otávio Rocha, porque a mãe dele trabalhava e tinha mais 4 irmãos que eles tinham que sustentar, então cada um tinha que se virar fazer por si. E então o Vanderlei passou por um perrengue, então ele já veio bem mais assim que eu, por já viver na rua. Ele aprendeu tudo na rua, ele não tinha quem ensinasse para ele. E eu sei que neste período da nossa separação, depois de um tempo, passou aquela raiva que eu tinha dele. Aí um dia eu cheguei na casa da Neca, da minha irmã, e ele estava lá, porque é a casa do irmão dele também. E eu vi ele e aquilo me compadeceu muito, assim, eu vi ele assim, parecia um mendigo jogado. E eu sempre do meu jeito, assim, sempre muito, sei lá, o meu jeito que é assim. E eu olhei para ele e aquilo me deu uma dor no coração. Eu digo, meu Deus, ele é pai da minha filha. E eu disse para ele, Vanderlei, eu vou no shopping comprar umas roupas para ti, tinha os cartões que eu comprava, vou comprar umas coisas para ti, tu me paga. Chega no dia de vencimento do cartão, tu me paga. Tá, vou te pagar. Aí fui lá, compramos as coisas, tudo, comprei para ele, tudo direitinho, levei. E chegou o dia dele pagar aquela prestação. E ele não pagou. E no outro dia eu disse, não. Já era desesperada. Sim, mas eu pensei que ele ia pagar, né? Eu disse, não, eu não vou aceitar isso daí. Que esperança, né? Não vou aceitar isso daí. Irmã Valquíria, tu acreditou que ele ia pagar? Não, né? Sei, olha, que coisa. Esperança, né? Que esperança. É algo de Deus mesmo, né? Aí eu sei que eu disse, não vou aceitar isso daí, dele não pagar a prestação dele, que eu já nem tenho, não dá pra filha dele, ainda não pagou a prestação. Fiquei furiosa com aquela situação e fui lá no serviço dele. Fui na obra onde ele trabalhava, onde eu sabia que ele estava trabalhando. E quando eu cheguei lá, ele me viu, ele quis meio que se esconder de mim. Dizer que não estava lá, ou que eu fiquei parada. Só que, olha o trabalhar de Deus, só que o Senhor, Deus, já tinha separado um anjo, o seu João Carlos, um dia antes. Essa data eu não esqueço, eu fui lá no dia 7 de novembro de 96, no serviço dele cobrar. E ele, dia 6 de novembro de 96, o senhor da obra tinha apresentado para ele Alcoólicos Anônimos. O senhor da obra, o mestre da obra tinha dito para ele, porque ele é um baita profissional, o Vanderlei trabalha muito bem, e ele não trabalhava mais, ele só ficava bebendo, estava desiludido da vida, né? E aí disse que esse senhor disse para ele que ia levar ele num lugar, se ele queria melhorar de vida. Diz que no momento ele disse para aquele senhor, olha, se o senhor me levar, acho que no inferno eu vou estar melhor do que aqui. E foi com aquele senhor. E esse senhor apresentou para ele a sala de Alcoólicos Anônimos. Glória a Deus. No dia 6 de novembro. E no dia 7 eu fui lá para cobrar ele. E ele não queria falar comigo, porque ele estava naquela situação, começando, e aí lá com o senhor, e chega eu.
E ele disse que não E estava. a Lisa bem calma, né? Nem um pouco barraqueira, imagina. No mundo, o que ela... Oi, irmã Valquíria, ela deve ter chegado lá. Que vergonha. Hoje, quando a irmã... Hoje, quando pensa no passado, meu Deus do céu. Hoje a irmã Cristina falou isso. A gente nem gosta de se lembrar do passado, de lembrar das coisas. Eu sou uma, eu não gosto de estar Dá eu uma não gosto de vergonha. falar de mim. Eu não gosto, eu tenho vergonha das coisas. Eu não me glorio de nada que eu fiz, sabe? Eu tenho vergonha, não gosto de falar. vergonha. E aí eu disse para ele... Aí ele chegou e disse, não, hoje não vai dar, eu tenho um compromisso, a não ser que tu queira ir junto, porque o senhor o mestre da obra, tinha dito para ele me convidar para ir junto. Só que como eu não sabia o que era, eu achei que ia ser mais alguma festa. Tá, vamos aí, depois do serviço, certo, ele vai para mais alguma festa, tem uma bebidinha depois, eu vou junto. E aí eu fui junto com eles. Só que quando eu fui lá, o homem entrou, ele tinha uma Belina, um carrinho velho. Estava chovendo aquele dia, eu não esqueço, e entrou água debaixo do carro do homem, e eu sentada ali atrás desse senhor, e eu, meu Deus, onde é que a gente vai? Qual a vila será que o senhor mora? E nós chegamos na casa desse senhor, era uma baita de uma casa, tinha um outro carro na garagem, aquele era o carro dele trabalhar, e ele mandou nós entrar. O Vanderlei já sabia de tudo, mas eu não. E mandou nós sentar e esperar, que começava a reunião às 7h30, que ele ia tomar um banho, se organizar, e nós ia para esse lugar que tinha que ir. E ele foi tomar um banho, pegou o outro carro, um carro chique, bonito, nos colocou dentro da casa dele. Isso me gravou muito. E dali o Senhor nos levou para esse lugar. Aqui em Canoas, no Colégio São Paulo Apóstolo, no Lajeado, do Alcoólicos Anônimos. E ali, quando nós entramos, aí tinha muitas pessoas ali, e eles começaram a falar, e parecia que quando aquelas pessoas estavam falando, parecia que elas estavam falando de mim, estavam falando da minha vida. Eu digo, mas eu acho que ele falou tudo já, então, que já estão sabendo de tudo aqui de mim. Mas não, né, o bandido é sempre o mesmo, né, álcool e droga, e o protagonista... A história é sempre a mesma, só muda o personagem. Só muda nós, o personagem. Então, eles estavam falando o que eles estavam vivendo. E ali eu digo, meu Deus, ali eu vi uma realidade diferente. E a partir dali, esse senhor começou... Só que daí a gente estava com vergonha de voltar. Porque nós já estávamos 3 anos separados. A família não queria saber de dizer que a Lisa e o Vanderlei estão juntos de novo. Nossa, a mãe dele principalmente não queria, porque sabia que ia dar incomodação. Porque mãe sofre pelo filho, né? Sofre. Nós sofremos pelos filhos. E a gente estava com vergonha de dizer que nós ia voltar, ou que nós nem estava pensando em voltar, mas que a gente estava indo junto. A gente estava com vergonha, como que nós vamos fazer? Daí a gente se encontrava nos fins de semana na casa desse senhor, para ir na reunião. Tinha a esposa dele, a dona Vilma, que são uma pessoa maravilhosa. Ele hoje não é mais vivo. E eles eram da Igreja Católica. Eles eram católicos e eles nos ensinaram ali toda uma vida católica, cristã. Eles conheciam Deus da maneira deles, e a partir dali, daquele momento, a gente começou a ir junto com eles. Aí a gente sabia que existia uma terceira pessoa no casamento, que não era feito só de nós dois, que tinha que ter Deus. E ali começou a mudar a nossa vida. Claro que a gente passou por tantos altos e baixos, mas nós estávamos ali, indo junto com esse Senhor, fazendo o que nós achávamos que era certo. Foi o que nos apresentaram naquele momento, e realmente nos ajudou muito, nos mostrou um outro jeito de vida que a gente não conhecia. O Vanderlei eu até não lembro, mas acho que a mãe dele não era de nada, mas a minha era de terreiro. Então nós ia na igreja quando era a missa de 7º dia, que eles faziam quando tinham batizado, né, que eles fazem isso, era obrigatório. Era obrigatório, então a gente ia quando era assim. E a partir que a gente começou a conhecer a este Deus grande, ele tem propósito nas nossas vidas, ele tem propósito em todo esse povo católico também, eu tenho certeza. E ali a gente começou uma vida nova. Aí ali a gente voltou a viver junto de novo, a gente se organizou, aí a gente saiu da casa, eu vendi a casa que a mãe tinha nos dado, comprei um Fuca, deixei o Vanderlei na mão. O dinheiro que tinha, me procurava, cadê a Lisa? Andava com o Fuca para lá e para cá, e realmente. Então a gente já fez muita coisa nessa vida. E só que a gente aprendeu que tinha depois um momento com Deus, que existia esse momento com Deus. Aí a gente se mudou, foi morar ali em Canoas, moramos 2 anos ali.
E viemos, e depois de 2 anos voltamos para a vila de novo, para morar no mesmo lugar onde nós tínhamos saído, mas outras pessoas. A gente não bebia mais, a gente não usava droga mais. Jesus. A gente era diferente, mas a gente era católico. Quando passou uns 5, 6 anos, já que nós já estávamos, eu pensei, indo trabalhar, eu trabalhava fora, eu sempre fui muito assim, independente, a gente sabe? E aí as gurias começaram a fazer um rap depois do serviço. Aí eu comecei junto, daí tomava uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali. Não usei mais droga, mas voltei a beber depois de uns 6, 7 anos que já tinha parado. E o Vanderlei continuou firme nas promessas de Deus, sem beber, sem usar droga. E aconteceu isso. E só que nesse período, fazia parte da Igreja Católica, nós éramos tio dos jovens, do CLJ que tem. Tio dos jovens é tipo o líder dos jovens. É, o líder dos jovens da Igreja Católica. E nós ficamos ali num período por uns 3 anos, eu acho, de líder dos jovens. E num certo dia, o padre veio e nos tirou. Disse, olha, vocês vêm na missa, mas não precisa mais vocês coordenar os jovens, só assistem ali a missa. Só que aquilo para mim foi... Pro Vanderlei ele nem gostava tanto, mas eu sempre gostava de estar no meio daqueles jovens. Aquele sábado para mim era cheio, era ir para lá com eles, era estar lá. Sabe, quando o padre tirou, parece que caiu o meu chão. Seja necessário. Eu precisava daquilo, né? Aí quando o padre tirou... E eu trabalhava no administrativo da Igreja São Pedro, aqui de toda a Arquidiocese de Porto Alegre, da Igreja Católica. Eu trabalhava com eles aqui na Igreja São Pedro. Só que quando o padre nos tirou, a gente enfraqueceu. Porque daí a gente só ia na missa domingo, começou a ficar fraco. Eu comecei a não me sentir bem. Aí a minha mãe faleceu em 2010. Aí parece que eu comecei a beber mais. Era 1 e 2, era mais motivo para eu sair, tomar uma cerveja, sair para a rua, sabe? Para não estar... Os filhos já estavam grandes mesmo. Tinha o João, que devia ter 13, 14 anos, mas não tinha mais pequenininho para cuidar. Então, isso ali me afetou muito. E com um período, eu comecei a não dormir em casa. Eu não conseguia dormir. Eu não dormia. Para eu dormir, eu tinha que trazer os meus filhos, tinha que estar todo mundo na minha volta. Eu tinha um medo, um pânico. Não conseguia, ficou com aquela síndrome do pânico, algo assim. Eu não conseguia relaxar, eu não conseguia... E a Sheila e o Vanderlei foram pedir ajuda para o padre, e o padre fez a mesma coisa que fizeram para minha mãe. E eu acho que eu não sabia, não foi o mesmo padre, mas olha como as histórias se repetem. E o padre disse que ele não podia fazer nada para ajudar, que eu devia estar com um problema de menopausa, ou eu tinha que tomar algum remédio, mas era algo espiritual. Era algo espiritual. E ali eles começaram a se desgostar da igreja. E eu lembro que eu e o Vanderlei nós saíamos às vezes, aí eu disse, eu não quero ir mais para essa paróquia, vamos procurar outra para nós. E nós íamos em tudo que era igreja. E eu lembro de um dia, que eu acho que foi nesse dia que o Senhor ouviu, eu disse, Senhor, nós precisamos fazer algo mais para Ti. Só ir na missa para nós não dá, nos mostra qual é a igreja que o Senhor quer que nós vamos. Aí nós fomos na igreja São Jorge, nós íamos na igreja Santo Antônio, nós íamos em tudo que era igreja, não se fechava, não adiantava. E um dia nós temos lá em casa... Nessas noites que eu não durmo, ainda assim eu trabalhava, eu só ia para o serviço, eu estava numa depressão, mas eu não entendia. Eu ia para o serviço, voltava, era umas 4 e pouco, me deitava ali, eu ficava, dormia, ficava vendo televisão, me levantava no outro dia, ia trabalhar, sabe? A minha vida estava sem alegria. Sem nada, sabe? Sem ânimo. E a casa precisava ser limpa, era limpa a minha casa, sempre gostei de tudo muito limpo. E teve um rapaz que vivia lá com nós, ele disse para o Vanderlei, eu tenho vocês estão precisando de alguém para limpar a casa, né? Eu tenho uma senhora que eu posso te apresentar, mas ela é crente. Aí aí o Vanderlei, mesmo que seja crente, mas que venha, né? Que vai nos ajudar. E eu sei que a irmã Sandra foi para lá e ela começou a orar lá dentro de casa. Ela era da restauração na época. Não, ela não é, hoje ela não é mais. Ela era da restauração. E ela começou a orar lá dentro de casa. E ela falou para os pastores que ela via coisas lá dentro da nossa casa. E da congregação. E eles fizeram uma campanha de oração dentro da nossa casa. E começaram aí. Só que a gente não dava mais Não tinha nada. muita noção assim, do que estava acontecendo. E aí era o irmão Nelson, o pai da irmã Marinês, que nós éramos lá do Pinheiro. O irmão Luiz Carlos. Eu sei que eles iam para lá e oravam com nós. E aí eles foram, acho que umas 7 dias, assim, eles foram. E depois eles disseram que ia ter o dia do culto da família, que era para o Vanderlei levar nós, para nós ir.
E aí chegou naquele dia do culto da família, no domingo o Vanderlei se ajeitou para ir, eu disse, não, eu não vou ficar aqui vendo Faustão, que tinha na época, eu não vou ir. E achei lá, eu vou por um chá de fralda, chá de panela, sei lá, e a Vitória, eu tenho um compromisso e ninguém foi. E ele disse que pegou o carro naquela hora e disse, eu vou me embora dessa casa, não tem mais o que eu fazia aqui, não dá mais. Isso agora de novo, né? Depois que já tinha separado, voltado, né? Depois que estava bem. Depois que nós achávamos que estava bem, sim, né? Aparentemente bem, né? Claro. E aí, só que daí diz que quando uma irmã foi lá na frente orar, a irmã Neuci e o irmão Júlio, diz que a irmã, quando pegou o microfone, Deus falou para ela, porque diz que ele sentou bem atrás, lá no fundo, que era para ela chamar ele. E ela apontou para ele, chamou ele e disse para ele assim, moço, o senhor que está aqui, Deus manda dizer para ti que ele está cuidando da tua família. E que tu entrou aqui sozinho, mas que tu não vai sair daqui sozinho. Aleluia. Que o Senhor vai mandar muitos anjos. E ele ficou ali pensando, como? Se recém eu fui lá em casa e elas, né, desse jeito. E eu sei que enquanto ele estava lá no culto, a Sheila chegou lá em casa e disse, mãe, eu fiquei com a pena do pai ir sozinho, vamos lá, os irmãos vieram aqui em casa, a senhora vê, oraram. Aí eu, aí me arrastaram, daí foi eu, a Sheila e a Viri, aí fomos. E aí foi o Charles, o Danto não tinha, acho que na época, não lembro. E o Felipe, não, tinha o Felipe, o João, aí fomos pro culto. E ele estava lá sentado. E quando ele viu nós chegar, ele viu a palavra de Deus se cumprindo através do que a irmã tinha falado. Ali, que Deus ia mandar a família dele toda lá, que Deus estava cuidando, que ele não ia sair sozinho. E realmente, a partir dali, aquele povo nos abraçou, assim, aquele povo começou a cuidar de nós. E eu lembro que a gente, assim, nos últimos tempos estava tão difícil, estava difícil também para Sheila, para o Charles, então a gente, sabe, uma vida sem Deus é uma miséria, verdade. É uma miséria muito não triste. Não tem um motivo. E aí, assim, a gente começou a ir em tudo que é canto, assim, também em tudo que era igreja, ia na Rosa do Saron, nós ia na Deus e Amor, vamos conhecer então a tal da igreja evangélica, porque até então eu não gostava dos crentes. Esses crentes berram, eles gritam, eles estão pensando que Deus é surdo, não precisa falar desse jeito. Assim, né? Sabe, a gente pensa assim, né? Pensava assim, né? E outra que o legado que a minha avó deixou, como é importante, irmãos, a gente cuidar o que a gente faz como cristão, porque isso deixa marcas. E hoje tem, até hoje, na minha prima lá em São Paulo, eu sei que ela sente isso, mas Deus está movendo isso. Então a minha avó vinha da igreja, brigando com todo mundo, falava desse, falava daquele, e aquilo ficou na minha mente, lá de pequena. A tua avó? A minha avó, que era evangélica. Então aquilo ficou na minha mente, assim... se é para ser crente igual a minha avó, então eu não vou ser nada. Eu não vou ser, sabe? Então, assim, essas são marcas que lá da infância que a gente traz que fica. E realmente ficou isso dentro da gente. Só que daí esse Deus começou a mover. E quando Deus quer se apresentar pra gente, nossa, ele sabe fazer todas as coisas, né? Ele se apresenta de uma maneira, assim, que ele faz as coisas assim pra ontem, que a gente fala aqui, Deus faz ali. Tu nem vê acontecer, né? Quando vê, já foi. E foi tão lindo assim, irmãs. E nessa situação da gente vindo, os jovens foram lá em casa e nos convidaram para nós. Eles já viram que a gente estava meio se retirando da Igreja Católica. Dá mais uma chance, tia. Vamos fazer um retiro com nós, os jovens que nós trabalhávamos com eles. Vamos fazer um retiro com nós, tia. Foram lá com 3 carros lá em casa e ficaram orando por nós, sabiam do que eu estava passando sem conseguir dormir. E os jovens foram lá e nós fomos para o retiro com eles. Deus, aleluia. Coisa linda. E eles eram carismáticos, eles eram os católicos carismáticos, que é os únicos que lê a Bíblia e pregam a palavra de Deus. Sim. E a gente foi nesse retiro que nós fomos, a Vitória não foi, eu ainda estava com aquele pânico do medo, foi eu, a Sheila, o Vanderlei, o Chá e o João e o Felipe. E a Vitória ficou em casa porque tinha pizzaria para cuidar. E a Vitória e o Danto já existia, levaram nós até a igreja lá na Santa Isabel, em Viamão, e voltaram com o carro. E daí nós fomos no ônibus da excursão. Não tinha dinheiro, nós não sei porquê, que é só com cartão que a gente anda, né? Na época não tinha Pix, mas era cartão. Então a gente não tinha dinheiro. E a gente chegou lá nesse lugar, onde ia ter esse retiro dos jovens, era em Butiá. E a gente chegou lá nesse lugar e estava chovendo. E era cabanas, assim, barracas que tinha, que nem a gente faz o acampamento, né?
aqui no, que nem eles fazem dos jovens ali no... Aleluia. No ali vale. no sítio, no vale, né? Foi lindo. E aí, sim, sim, aí eles fizeram, tinha aqueles cabanas lá e cada um tinha a sua cabana para ficar. Nós nem cabana tinha, porque nós não sabia como é que ia ser. Só que chegamos lá, já tinha separado a cabaninha para nós. Aleluia. Só que estava chovendo muito. E a Sheila tem um pânico, contar um segredo dela, ela tem um pânico de sapo. Se botar sapo, dá um troço nela. Que nojo. E quando ela viu aquela chuva, será, né? quando ela viu aquela chuva e a gente na cabaninha, no chão, na grama, nós queria vir embora. Só que não tinha como nós ir embora, porque nós estávamos sem carro, nós estávamos sem dinheiro. Se realmente nós tivéssemos ido com o carro, nós tínhamos vindo embora, com certeza. Só que lá, neste momento, nesse dia, numa das pregações, eu fumava, levei o cigarro, e aí eu pedi para Deus lá, eu disse, se o Senhor existe, eu vou botar esse cigarro fora no lixo, mas eu peço só que o Senhor tire esse medo de mim, porque eu ia dormir, eu não conseguia dormir. E chegou lá numa noite, era noite de feriado, foi bem no meu aniversário, eu faço aniversário dia 21 de abril, né? E é feriado, então a gente foi na quinta e o feriado era sexta, sábado e domingo, nós fomos quinta de noite. Na sexta eu disse isso para Deus, eu vou botar esse cigarro fora, se o Senhor me tirar esse medo, eu nunca mais vou fumar. Só que eu me deitei na cabana para dormir e senti o mesmo medo. A minha preocupação com a Vitória lá, pensando que estava acontecendo alguma coisa com a Vitória. No sábado eu me levantei, fui lá procurar o cigarro e brigar com Deus. Disse para ele, não, o senhor não existe, se o senhor existisse, eu tinha dado o cigarro, pedi para o senhor tirar o medo, o senhor não tirou, então eu vou pegar meu cigarro de volta. E quando eu fui procurar o cigarro, não tinha mais, porque eles já tinham limpado, tirado. E aí eu fiquei lutando naquela sexta-feira. Aí dormi na sexta, daí no sábado para domingo, na sexta para o sábado, fomos quinta, na sexta para o sábado eu dormi. Não senti nada e não tinha fumado, porque não tinha achado o cigarro tinha perdido. E aí o que aconteceu? Quando eu estou lá numa das horas no sábado, escutando a palestra que a menina está dando, a palavra, na verdade, que ela estava ministrando, chegou um momento que ela começou a falar e eu caí, no meio de todo mundo, assim, eu caí. E eu só ouvi uma voz que dizia assim, ela está sendo batizada com o Espírito Santo. E naquela hora, lá dentro da igreja, lá dentro desse retiro dos católicos, dos carismáticos, o meu peito, eu não sei explicar, mas parecia assim que ele pegava fogo, algo saiu assim de dentro de mim, e acho que Deus deve ter trocado meu coração ali. Glória a Deus. E eu voltei para casa, irmãs, e eu não... Aí lá ainda eu dizia, se o Senhor existe, Deus, eu quero te ver, porque na minha concepção já que a gente podia ver Deus, eu quero te ver, Deus. E eu comecei a lutar com aquilo, eu quero te ver o dia todo, no domingo de tarde, quase no final, que nós estamos vindo embora. Eu olho para a minha mão parece que estava gigante. E aí eu botei a mão no meu rosto assim, eu ouvi algo dentro de mim que diz assim, eu estou aí. Eu estou aí. Aleluia. E ali eu senti assim, eu digo, opa, mas esse não é eu, acho que Deus existe mesmo. Só que ainda assim eu fui para casa com tanta confusão na mente, fui para casa pensando, mas como que o Senhor vai estar desse jeito, Jesus, se o povo evangélico não gosta da tua mãe? Olha o meu raciocínio. Se o povo evangélico não gosta da tua mãe, como é que eles vão gostar de ti? Porque eu rezava o terço, eu vivia com o terço, orava o terço. Como é que eu vou... Só que o Espírito Santo começou a ministrar comigo dentro da minha casa, eu sozinha em casa, e ele dizia para mim, assim, muito forte, quem dera que eu fosse igual Maria, quem dera que eu tivesse tido a oportunidade que Maria teve de ser a mãe de Jesus, mas o galardão dela, ela já tinha recebido. E que o que ela fez para ele, fez porque Deus permitiu, mas ela não podia fazer mais nada por mim. Que o único intercessor era o Espírito Santo de Deus na minha vida. E ali começou a mudar o meu jeito. Entrei no meu quarto, no closet, para me arrumar, e que eu conseguia botar minhas roupas, que eu parecia uma árvore de Natal. Eu tinha brinco aqui, eu tinha coisa ali, toda enfeitada, e eu botava as roupas e não conseguia sair para a rua. E ali eu começava a dizer, meu Deus, o que está acontecendo? E algo dizia para mim, não é assim que eu te quero, não foi assim que eu te fiz. E aí eu não conseguia botar minhas roupas, eu só conseguia botar camiseta larga, botar saião e ia para a missa. Só que eu ia lá na missa, eu não conseguia ficar. Eu não conseguia. E nós fazia parte do grupo de oração dos jovens, o núcleo de oração. E aí chegou uma hora que eu disse pro menino, eu disse, Patrick, a tia não vai poder vir mais, eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo me ajoelhar aqui, eu não consigo vir mais aqui. E o Vanderlei ficou doido, mas como que tu vai fazer isso, que agora...
A nossa vida é toda aí. Como que a gente não... Eu digo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo. E a partir dali, Deus começou... Aí eu falei para esse jovem que não podia, não conseguia ir mais, e que eu ia vir aqui, eu ia vir procurar uma outra igreja. E a irmã já tinha me dado o endereço aqui da restauração, só que ela disse que ia vir comigo e nunca vinha. E aí eu disse, quer saber, eu vou sozinha. Pedi o endereço para ela e vim. E disse, eu vou lá. Só que eu tinha decidido na terça de noite que eu ia vir aqui, era uma quarta. E eu sonhei de noite que eu ia num lugar onde tinha muitas mulheres sentadas e aquelas mulheres comiam massa e feijão. E quando eu cheguei aqui na quarta-feira, a irmã Lourdes deve lembrar, até hoje estava a irmã Lourdes, a irmã Terezinha, a irmã Ione. A irmã Terezinha estava na porta e disseram para mim que eu era bem-vinda se eu estava em consagração. E eu perguntei, o que é isso, consagração? E ela disse, se eu estava em jejum. Eu disse, tô em jejum. Então fica hoje o dia aqui com a gente. E ali eu fiquei o dia, eu não sei quantas vezes eu caí ali dentro, não sei quantas vezes. A irmã Eliane botava, qualquer um botava a mão em mim, eu caí. Eu caía aqui, pingando demônio. Gente, botava a mão em mim, eu caía. E aí a irmã Lourdes pegou e disse assim, eu vou te levar para conversar com o pastor ali. E era o pastor... e o pastor, eu não lembro o nome dele, acho que ele está em Novo Hamburgo agora, que ele era católico também. E pastor Rubens Gutierrez. Esse pastor me atendeu e disse, então vou me inscrever para esse tal de discipulado, eu vou me inscrever para o batismo, mas não contei nada em casa, não falei nada para ninguém, fui vindo sozinha, todas as quartas, e eu fiz uma prova, eu disse para Deus, eu vou ficar aqui, todas as quartas, eu não saio mais daqui às quartas-feiras, mas o Senhor cuida da minha família. E até hoje, se eu não venho uma quarta-feira aqui, pode saber que a minha semana estraga. Eu preciso estar aqui. Se eu não venho na quarta, eu dou graças a Deus agora que tem a quinta, que quando eu não consigo vir na quarta, eu venho na quinta. Mas ficar a semana toda sem vir uma tarde, eu não consigo. Então, esse Deus foi o que nos buscou. E assim, aos pouquinhos, Deus foi fazendo a obra na minha família. E eu fui numa igreja e sei que os filhos disseram para nós assim que eles não iriam, fizeram uma reunião, a Sheila, a Vitória, o João sentaram comigo e o Vanderlei, e eles disseram, olha, mãe, pai, vocês decidiram ser crente, mas nós não vamos acompanhar vocês, porque vocês nos ensinaram a ser católico, então nós somos católicos, não vamos ser crente. E aquilo deu um choque assim. Aí eu disse assim, não, mas Deus, eu falei contigo que eu ia vir para cá, mas o Senhor ia cuidar da minha família. Então, eu acredito que o Senhor não vai deixar tirar eu de lá para vir para cá e separar a minha casa, a minha família. O Senhor não vai fazer isso. E num dos cultos que eu fui um dia numa igreja, não me lembro qual igreja foi, a irmã que estava pregando lá disse assim para mim, hoje quando tu chegar em casa, Deus vai te dar uma surpresa. E quando eu cheguei em casa, o João estava ali, ele estava fazendo comida, eu acho. Daqui a pouco o João se vira para mim chorando e disse, alguém falou comigo. E disse para mim que eu não sou mais pescador de peixe, que eu sou pescador de homens. E começou a acontecer com o João, que nem aconteceu comigo. Ele começou a tirar as coisas do quarto dele, que era tudo do Inter, tudo vermelho. Começou a tirar as coisas daquele quarto dele, assim. E aos pouquinhos aí, eles vieram vindo. E hoje, às vezes eu digo assim para Deus, a gente é tão miserável assim, saiu de lá, eu acho com certeza que se Deus não tivesse dado essa oportunidade para minha família, nós não estávamos mais aqui. Então hoje eu digo para Deus, se Deus arrumar para nós, que eu falo é de coração perante Deus. 3 minutos, Lisa. Conta aí, onde é que está a tua família? Todinha na igreja, todinha numa cadeirinha, e eu digo para Deus, se não tiver nada para mim fazer ali, tiver só uma cadeira para mim, os meus filhos, minha família sentar, tá bom, sabe? Eu não consegui. Todos em comunhão, Lisa? Todos. Hoje eu não... Por isso que eu não gosto de falar de mim, assim. Eu gosto de falar de Deus, não de mim. Glória a Jesus. E é esse Deus, assim, que a gente serve, que Ele pode fazer na minha vida, na tua. Aleluia. Em tantas famílias, que hoje a gente vê tanta gente sofrendo, sem saber que tem uma ajuda e que Deus pode alcançar. Aleluia. Ele faz o impossível. Faz. Então esse amor de Deus tão grande que tem por nós, que nos constrange, que deixa a gente envergonhada. De quando a gente faz uma coisinha ali errada, eu morro de vergonha de Deus. Eu morro de vergonha, eu me escondo. Eu digo, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu faço e já me arrependo.
É muito triste. Aleluia. Glória a Deus. Glória a por tudo. Jesus. Esse é o nosso Deus. Glória Esse é o a nosso Deus. Lisa, nós temos mais 2 minutos. A Então- Lisa, minha amiga, minha irmã. Então, assim, o que eu digo para vocês, assim, para quem estiver escutando, assim, se você tem algum problema, ou com álcool, ou com droga, ou o que seja, não tem impossível para Deus, porque o que Deus fez na minha vida, Deus me arrancou não só eu, toda a minha família, lá de uma igreja, assim, que é liberal, de uma igreja, é que Ele conhece o nosso coração. Ele sabe Deus que muitas vezes conhece. não pode trazer direto para... Porque talvez se Deus sabe, Ele é perfeito, se trouxesse a gente novo, talvez a gente ia desviar, ia sair. Eu tenho medo hoje, quando eu começo assim, Deus o livre, eu não consigo orar muito, eu já fico com medo, eu digo, Jesus, eu me assusto, não deixa, eu venho para cá, às vezes eu vinha de madrugada, eu não treinei uma madrugada, depois que eu já estava na igreja, me deu aqueles medo, e estava eu, o Vanderlei e o João em casa, eu disse, não, eu não aceito, a gente veio para cá e parou no cenáculo ali, tinha um cenáculo, a gente começou a orar ali, e aquele dia o pastor Adriano e o pastor Ibete, era uma quinta-feira que tinha reunião com os jovens aqui antes de madrugada, a gente veio para cá e o Vanderlei e o João comigo, não sem saber o que fazer, porque eu estava ali com aquele medo, assim, chegava, eu suava, era muito grave, assim, a minha mão escorria, a água do medo, eu não conseguia respirar, e veio o pastor Adriano e o pastor Huberto, oraram por mim ali, e disseram que aquilo ia passar, mas eles saíram. E a gente continuou ali orando, e daqui a pouquinho eu olho para a porta e eu vejo, acho que ali foi onde Deus me libertou mesmo. Eu vi uma coisa preta saindo pela Glória porta a do Deus. cenáculo e nunca mais, hoje eu não tenho medo Glória de a nada. Jesus. Eu tenho até que me cuidar, porque eu subo, desço e não tenho medo. Porque eu sei que eu tenho Deus, o que tiver que acontecer pode levar até o meu corpo, mas a minha alma é dele. Glória a Então Jesus. isso não tem preço, né? Glória a Deus. Lisa, Glória a Jesus. Acabou. muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada mesmo. Muitas pessoas ouvindo a programação, a irmã Jéssica, minha amiga também, irmã Eni e família, irmã Joyce Valéria, irmã Franciele, lá de Capão da Canoa, irmã Joyce Kelly também de Capão da Canoa, minha amiga aqui também, ó. A irmã Catiana Foleto. A irmã Catiana foi a terceira pessoa para quem eu contei do bebê, o que era, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Também aqui a irmã Lília Maria, glória a Deus, irmã Elisandra, irmã Suzane Rodrigues. Irmã Suzane tu conhece também, né? Sim. A irmã, Sogra do meu filho. irmão Helson Freitas, o irmão André, a irmã Joel, o irmão Celso Cavalheiro, lá de Viamão, mandando um abraço aí, ó. Deus abençoe esse companheiro, irmão Vanderlei. Glória a Deixa Deus. eu ver quem mais. Edilça Dias, glória a Deus. A irmã Franciane, minha... A irmã Franciane é um amor de pessoa também. Conheço há muitos anos, minha amigona. Irmã Regina Ferreira, junto com a irmã Débora, assistindo a programação. Irmã Silvana, lá de Holanda, Fortaleza. E também a irmã Carmen Regina, glória a Deus. Precisamos encerrar já, passamos Glória a 1 Deus. minuto, irmã Lisa. Misericórdia, né? Se eu estivesse lá, eu estava fazendo assim, ó, 1 minuto, 2 minutos. Glória a Deus. Nós vamos encerrar, porque agora nós temos atendimento do Ombro Amigo Restaurando Vidas aqui na Garibaldi 445. Estamos indo para ali para atender você que precisa de ajuda. Obrigada, Deus Lisa. abençoe. Obrigada a cada um que esteve conosco. Vamos encerrar com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Sofrer. Ele conhece você intimamente.